parece desvantagem num primeiro momento é uma vantagem depois. Isso está até parecendo a aula que nós demos sobre George Gurdjieff, né, o mestre do autoconhecimento. Porque George Gurdjieff tem uma frase parecida com essa. George Gurdjieff diz o seguinte: quanto piores as condições, melhores os resultados. Anote essa frase e escreva aí embaixo, George Gurdjieff. Quanto piores as condições, melhores os resultados. Isso Gurdjieff disse há algumas décadas atrás. Aí Malcolm Gladwell vai dizer que o que parece desvantagem, depois se torna uma grande vantagem. Vou dar o exemplo da minha vida. Vou sair um pouco do texto, falar um pouco de mim, porque a gente está aqui para isso, né? Você está aqui para conversar comigo, eu estou aqui para conversar com você. Quando eu era criança, eu sempre gostei muito de música. Gostei sempre de música. Tanto é que eu, modéstia à parte, eu toco um pouquinho de tudo. Violão, flauta, órgão, piano, triângulo, atabaque, agogô. Você põe na minha mão. Galinha, toco galinha também, toco qualquer coisa. Bom, e na minha infância eu queria muito aprender a tocar piano, órgão, né? Porque eu ia na igreja, desde criança lá na paróquia de São Judas Tadeu, na cidade de Marília. Então, tocava lá o violão, mas eu queria tocar o órgão, queria ver aquele órgão bonito e tal. Então, naquela época eu não tinha internet, né? Vamos lembrar disso. Não tinha tutorial no YouTube para aprender a tocar, mas eu queria muito. Aí, a minha mãe conseguiu que eu fizesse umas aulinhas, lá na igreja mesmo, com um cara que ensinava. Bom, só que eu não tinha teclado em casa. Vamos lembrar de Gurdjieff de novo? Agora vai ser importante. Quanto piores as condições, melhores os resultados. Eu não tinha teclado, órgão, piano em casa. Eu não tinha dinheiro para comprar. Minha família não tinha dinheiro. Eu venho de uma família muito pobre. E então o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papelão, recortei assim, e no papelão, com uma canetinha hidrocor, eu desenhei as teclas. Fazia certinho, né? As teclas brancas e as teclas pretas. As teclas brancas e as teclas pretas. E eu ia treinando aquilo que eu aprendia lá na igreja no papelão. Então, fazer o dó, o ré, o mi, o fá sustenido, tal, o bemol. Eu ia treinando. E na minha cabeça, na medida em que eu ia teclando aquelas teclas de papelão, eu ouvia a música. Quanto piores as condições, melhores os resultados. Ou, como Malcolm diz, o que parece desvantagem é uma vantagem depois. O que aconteceu? Eu desenvolvi uma habilidade musical, sabe aquele negócio tocar de cabeça, pessoal, tocar de ouvido, né? Tem essa expressão, os músicos aí sabem, tocar de ouvido. Isso é fenomenal. Quer dizer, eu condicionei o meu cérebro, mesmo eu não estando com o piano real, eu já ouvia na minha cabeça. Isso me desenvolveu uma habilidade musical fora de série, né? Eu não seguia a carreira da música, eu me lembro muito bem, só uma nota de rodapé, ou eu ia ser músico ou eu ia ser terapeuta. Eu estava numa encruzilhada. Ou eu ia me dedicar a uma coisa ou eu ia me dedicar a outra. As duas coisas eu não queria, porque eu ia ser medíocre. Ia fazer mais ou menos uma coisa, ia fazer mais ou menos outra coisa. Falei, não, eu vou para a carreira terapêutica, né? A música eu vou levar ela como um hobby. Eu gosto, tenho meus CDs, tal, escuto ali, mas não vai ser algo que eu vou me dedicar. Mas se eu quisesse, eu estava preparado, porque tinha treinado o ouvido. Uma coisa similar aconteceu na minha adolescência, com programas de computador. Porque o que acontece? Eu sempre fui ligado em tecnologia, em novidade, e antes, nossa, os novinhos aí, agora aula de história, hein? Os novinhos, antes de Google, antes de Yahoo, antes de Windows, não existiu Windows, esquece, não existiu Windows, DOS, então era o DOS, não, antes do DOS. Quando começou assim a linguagem de computador, né, aqueles computador antigão, aqueles de tela verde incorporado, era o teclado e a tela preta com os dígitos verdes, antes disso. Quando o computador você tinha que ligar na televisão. Eu já estava buscando isso. Aí fiz um curso no Senac
Eu tinha feito o curso de datilografia, aí na sequência, computação, tal. Vocês veem como eu sou velho, eu tô falando que eu já estou chegando nos 50. Aí eu me matriculei no curso de Basic, chamava Basic, era a linguagem de programação dela. Basic 1, Basic 2. Então, eu não vou perder tempo explicando isso, mas você tinha que, por exemplo, você vai escrever um texto, você tinha que digitar todas as linhas, começar no 00, aí a linha 10, run, abre, linha 20, go to, não sei o que, linha 30, você ia digitando as linhas e no meio das linhas da programação você digitava o texto e no final você digitava, sei lá, linha 50, print, depois run para rodar o print daquele texto, aí você imprimia o texto no documento. O editor de textos, abre aspas, sim, e a programação era uma coisa só. Bom, eu adorava aquilo, linguagem de programador e tal, e desde aquela época sempre acompanhando. Bom, só que eu não tinha computador, eu não tinha dinheiro para comprar um merreca de um teclado, quanto mais um computador. E imaginei naquela época, muito caro. Então o que eu fazia? Eu fazia aulinha lá no Senac, treinava um pouquinho, anotava tudo no meu caderno, voltava para casa e ficava desenhando códigos de computador no papel e na minha cabeça ia fazendo os cálculos. Isso aqui vai funcionar, isso não vai funcionar, vai dar certo, não vai dar certo, vou rodar aqui, vou rodar ali, etc. Ora, quanto piores as condições, melhores os resultados. Isso me deu uma capacidade de raciocínio, de ligar fatores, de lidar com informações, de lidar com dados de uma forma extraordinária, que talvez se eu não tivesse tido essa dificuldade, eu não conseguiria. Ali o colega está até dizendo, né, do tempo que usava cartões, é isso mesmo. Olha, Walter, vou te dizer, eu não sei se você é dessa época, mas a gente gravava o programa em fita cassete. Vocês acreditam nisso? Gravava o programa do computador em fita cassete. Você vai falar, Cris, isso não existe. Pô, volta lá na história. Tinha o computador, plugava na TV, pegava o gravador, aqueles gravadores antigão, né? Fita cassete, plugava no computador e gravava o programa em fita cassete. É claro, tinha aquelas fitas melhores própria para computador, mas dava para gravar em fita cassete. Hoje a gente pensa, pô, mas mundo digital, como? Como é que é possível? Mas era. Então, o Malcolm Gladwell vai dizer o seguinte: o sucesso é uma coisa muito complexa e o sucesso ele depende de muitos fatores.